Hoje vamos falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer e sua relação com o intestino, né? Então, o que o intestino tem a ver não só com pacientes que têm a doença de Alzheimer, como várias patologias neurológicas que a gente pode associar, como a demência, o Parkinson, a ansiedade, a depressão, que aí já envolve mais a parte mental também. Então, como tudo isso está relacionado ao intestino. E hoje eu avaliei uma paciente e isso me fez fazer esse vídeo. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o Alzheimer. Eu separei alguns artigos científicos e que falam justamente dessa relação, desse povoamento desse intestino de boas bactérias, né? Fala também da permeabilidade intestinal. Com o aumento dessa permeabilidade intestinal pode causar uma neuroinflamação, né? E como a gente também, que estratégias a gente pode utilizar para esse paciente? Então, vamos colocando aqui o primeiro artigo, né? Então, ele fala de como o LPS, que é um produto que é secretado por bacilos gram-negativos, né? Residentes no trato gastrointestinal. E isso sugere uma fonte de sinalização pró-inflamatória do cérebro, né? Principalmente na doença de Alzheimer, mas a gente podia abrir isso daí para qualquer outra patologia cerebral. Então, isso vai trazer um envelhecimento, isso vai trazer déficit vascular, isso vai trazer doenças neurodegenerativas, porque essas moléculas que são neurotóxicas, elas começam a vazar na circulação sistêmica, porque justamente essa barreira intestinal que protege o nosso intestino, né, contra essas moléculas, ela está em disfunção. Então, o aumento dessa permeabilidade intestinal vai fazer com que seja liberado na circulação sistêmica substâncias neurotóxicas como o LPS. E isso vai inflamar não só o cérebro, mas o corpo como um todo. E aí a gente vê aqui um outro artigo, e também ele fala sobre o microbioma, né? E as neurotoxinas derivadas desse microbioma que não está saudável e que isso traz um importante papel, desempenha um importante papel, né, na formação do sistema imunológico, já que o nosso intestino, ele corresponde de 70% a 80% da formação das nossas células de imunidade e pode contribuir também para o envelhecimento e degeneração desse sistema nervoso central. Então, esse é um outro artigo falando sobre esta relação. E agora a gente vai para um terceiro artigo que eu escolhi, né? E aqui ele mostram 10 estudos, né? 10 ideias recentes sobre o potencial de contribuição desses micróbios patogênicos, né? Nessa sinalização desses indutores para o desenvolvimento da doença de Alzheimer, né? Uma alteração, eles sinalizam essa alteração e isso corresponde a esses agentes indutores para o desenvolvimento da doença de Alzheimer ou qualquer outra patologia que vem neurodegenerativa que também pode estar associada. Deixa eu abrir aqui um outro artigo também importante. Aqui. E aí ele vem aqui falando sobre os micróbios também, falando sobre os micróbios e seus produtos de degradação, né? LPS, por exemplo, os seus amiloides, que são poderosos sinalizadores inflamatórios, né? Indutores de citocinas inflamatórias. E isso gera justamente esse aumento da permeabilidade vascular, gerando radical livre, gerando inflamação. E isso vai trazer ainda mais, né, o que a gente chama de amiloidogênese. Palavra difícil, mas é que está relacionada justamente à doença de Alzheimer, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui um outro. Cadê aqui? Esse outro artigo justamente ele fala, né, as descobertas que sugerem que a beta-amiloide
é um que é reconhecido normalmente no sistema imunológico inato. E essa descoberta ela contrasta fortemente com os modelos atuais da patologia mediada e tem implicações importantes para estratégias de tratamento da doença de Alzheimer e em andamento e futuras. Então, mais uma vez falando sobre processo de inflamação. Vamos lá, deixa eu ver. E aqui ele fala de algumas estratégias, né? Então, quando a gente fala de intestino, como a gente está falando de microbioma, né? Uma das estratégias importantes, deixa eu tirar só isso aqui que depois a gente vai falar, mas é justamente a gente modular esse intestino, a gente iniciar o tratamento desse paciente com doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, que a gente está falando agora, pela modulação do intestino, que vem através da dieta, né? Que vem através de uma alimentação anti-inflamatória, de uma alimentação que vai melhorar justamente esse leaky gut, que é esse aumento dessa permeabilidade intestinal, uma alimentação que venha desinflamar e povoar esse intestino de bactérias benéficas, né? Então, tudo isso a gente pensa inicialmente. A ozonioterapia também é uma terapia que é utilizada em pacientes com doença de Alzheimer, também por conta do intestino. Eu não separei aqui, mas vários artigos, eles falam justamente dessa relação. Pacientes que tiveram constipação na infância, na adolescência, na fase adulta, eles têm uma predisposição maior a patologias neurodegenerativas, dentre elas o Alzheimer. Então, justamente a gente vê essa influência desse intestino, dessa inflamação e que traz e que leva uma neuroinflamação, tá? Então, a ozonioterapia é uma outra ferramenta que a gente utiliza. E aí sim vem outras técnicas, outras estratégias dentro da medicina integrativa, como o uso dos canabinoides, né, que é um neuroprotetor, eles trabalha também com a neuroinflamação. Então, o CBD é uma importante ferramenta. Muitos pacientes relatam, inclusive, a diminuição da agressividade, a melhora da cognição. Pacientes começam novamente a fazer suas atividades da vida diária sozinhos. Então, justamente na utilização não só do CBD, né, gente? A gente sabe que uma terapia só não leva a um resultado eficaz, mas a união dessas terapias. E o CBD é uma delas, além da alimentação e da ozonioterapia. Aqui um outro artigo falando, né, do uso do CBD em neuroproteção e neuroinflamação. E aqui vem também a suplementação, né? A vitamina D é muito utilizada nessa suplementação. Existem vários artigos, este é um deles, né? E aqui tem um outro artigo falando do CBD, ou sobre CBD não, sobre a vitamina D. E não é só a vitamina D, né? A gente tem a suplementação do alfa-lipoico, da curcumina, que são também agentes, né, de combate à neuroinflamação. Então, esse artigo aí mesmo, ele mostra as descobertas que demonstraram que formas ativas da vitamina D podem ser um importante regulador das atividades imunológicas dos macrófagos, ajudando justamente a limpar essas placas amiloides, regulando diretamente a expressão genética e melhorando o funcionamento físico e estrutural. Então, a vitamina D é um agente importante quando a gente fala sobre o Alzheimer e as doenças neurodegenerativas. Deixa eu escolher aqui um outro que eu separei. Deixa eu ver aqui. Então, além da vitamina D, a gente tem, como eu falei, a curcumina, o ácido alfa-lipoico, a importância, né, que a gente sabe em relação ao sono, né? Então, o sono é outra estratégia que a gente utiliza também, não só para o Alzheimer, as patologias neurodegenerativas, mas para a qualidade de vida em geral, né? A questão também dos metais pesados, a quelação é uma outra importante estratégia que a gente utiliza em relação aos pacientes de Alzheimer. E aí a suplementação de zinco, né, de curcumina. Então, tem alguns estudos que falam em relação à curcumina, o potencial função de neurogênese,
né, melhora da cognição, relacionados ao crescimento e à melhora da plasticidade também cerebral. Que mais aqui? Mais suplementações. Tô pegando aqui alguns artigos para... Aqui ele fala também do butirato, né, que tem muito a ver em relação ao intestino, a melhora desse intestino. E o butirato e a suplementação de fibras melhoram esse intestino e, como consequência, diminuem a neuroinflamação, diminuem a permeabilidade intestinal e você diminui esses efeitos nas placas amiloides também. Aqui tem mais um NAC, né, a N-acetilcisteína, tem um outro estudo aqui mostrando também benefícios como percussor de enzimas antioxidantes, glutationa, então também na questão da inflamação. Então a glutationa também é uma importante suplementação dentro do Alzheimer, porque a gente sabe também que o Alzheimer vem de uma disfunção mitocondrial. Então essa neuroproteção, o ácido alfa-lipoico, né, que ele também é um precursor, né, de glutationa. Então, tudo isso vai trazendo aqui. Deixa eu ver o que mais. Então, a gente tem um tratamento realmente integrativo. E aí vem também o protocolo de Von Ardenne para melhorar também a função mitocondrial. Então, é isso. O Alzheimer é uma patologia que a gente pode controlar, né? Que a gente pode prevenir também, a gente quer isso. Então, a função intestinal, esse olhar para a função intestinal desde, na verdade, a gravidez ou antes mesmo de você engravidar seria o ideal, né? Tratar primeiro esse microbioma dessa mãe, ter esse olhar para a criança, né? Para o adolescente, para o adulto, justamente para a gente poder prevenir não só essas doenças neurodegenerativas, como N outras doenças, tá bom?